Olha só, depois de já ter falado sobre a geometria espacial de posição, vamos começar a falar agora sobre os poliedros e estudar as suas classificações, as suas formas, volumes, áreas, tá certo? Vamos lá? Don't taste me rushing. Keep your words naked. Bem, pessoal, vamos aqui falar um pouco sobre os poliedros e perceber que os poliedros estão presentes em nosso cotidiano, tá certo? Já falamos aí que a geometria espacial é justamente a geometria na qual nós vivemos, na qual nós estamos inseridos, né? Na qual nós temos aí as 3 dimensões. E aí nós vamos falar um pouco sobre poliedros, né? Poli de vários, edros de faces. Então, aquelas figuras formadas por várias faces. Nós vamos fazer essas classificações. Vamos perceber que no nosso dia a dia encontramos várias formas que lembram alguns poliedros. Nós vamos estudar alguns deles especificamente, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem o Museu de Artes de São Paulo, tá? Que lembra aí um paralelepípedo com aqui alguns outros formatos. Temos também aqui a Catedral Nacional em Brasília. Esse aqui nos lembra, tá certo? Um hiperboloide, a gente faz uma superfície de revolução, tá bom? Temos aqui uma pirâmide, tá bom? Essa aqui é a pirâmide de vidro lá do Museu de Louvre, que fica lá em Paris. Nós vamos estudar algumas formas com essa característica, tá bom? Temos aqui também o Palácio Taj Mahal, que fica na Índia, também lembra, né, algumas outras formas. Nós vamos perceber, tá, que nesses cursos nós não vamos estudar algum dessas formas. Por exemplo, aqui a gente tem corpos que partes são redondas, outras partes não. Então, igual aqui, a gente tem aqui o hiperboloide, tá certo? Isso aqui vai ficar para um outro curso. Porém, que a gente só percebe que a ideia de querer trazer para vocês, aqui a gente tem aqui o que parece, né, um cilindro, tá bom? Aqui a gente tem uma parte, né, um pedaço aqui de uma esfera, né, uma semi-esfera. Então, só para mostrar para vocês como estão presentes no nosso dia a dia. E aí aqui eu trago aqui, por exemplo, ó, temos aqui um forno micro-ondas que lembra o paralelepípedo, nós vamos já falar sobre esses nomes, tá bom? Temos aqui uma lata de atum que lembra um cilindro, temos aqui o globo terrestre, tá? Que lembra aí uma esfera, e a casquinha de sorvete que lembra o cone. Então, só para mostrar para vocês que no nosso dia a dia a gente encontra vários objetos, tá bom? Várias formas associados aí a corpos redondos, até também aos poliedros, tá bom? Bem, temos algumas formas, né, específicas, tridimensionais, de modo que elas não se associam com alguns sólidos geométricos, tá? Poderíamos, né, fazer um estudo bem particular se a gente quisesse para cada um desses, porém não é comum fazer esse estudo por ser estudos particulares e por encontrar muito pouco no nosso dia a dia. Então, por exemplo, aqui a gente tem um hotel em Burj Al Arab que fica lá em Dubai. Então, ele tem um formato do lado de cá que lembra, né, uma parte de um poliedro, porém ele tem uma face aqui que não é plana. Então, já descaracteriza, tá bom? Um poliedro. Então, temos aqui também um vaso decorativo que tem um furo aqui, tá? Então, a ideia é a decoração. E aí, por ser um vaso muito particular, um formato geométrico muito particular, não temos o hábito, ou a gente não vai encontrar aí algum estudo sobre esse tipo de sólido. Temos ainda aqui mais um, que é o suporte para fita adesiva, né, para o famoso Durex. Tem um formato bem específico também, então a gente vai encontrar aí no nosso dia a dia essas formas tridimensionais que a gente não faz essa associação com sólidos geométricos, tá? Bem, entendendo isso daí, que são os poliedros, né, pessoal? O que são os poliedros? Os poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos. Podem ser triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, dodecágonos, tá bom? O mais importante é que esses polígonos são planos. Se eles não forem planos, vai
descaracterizar, tá? Em vez de caracterizar, vai descaracterizar os poliedros. Então, a palavra poliedro vem do grego antigo, em que poli significa vários e edro significa face. Temos aqui alguns exemplos, tá, de poliedros. Vários desses poliedros nós vamos dar nomes a eles, tá bom? E durante o curso nós vamos aprendendo um pouco mais sobre esses nomes. Então, para apresentar aqui para vocês, aqui nós temos, tá, um paralelepípedo. Mais tarde nós vamos perceber e vou ensinar para vocês aqui que isso aqui é um prisma, tá? Ele é um prisma de base quadrangular, tá? Ou de base retangular. Temos aqui o cubo, que também é um prisma de base quadrada, tá bom? O cubo ele é um hexaedro regular, porque é um hexaedro porque ele tem 6 faces, tá bom? E todas as faces são iguais. Aqui nós temos um prisma hexagonal, porque a base é um hexágono. Nós vamos comentar sobre isso quando estiver falando de prisma, tá bom? Temos aqui uma pirâmide. Essa pirâmide é uma pirâmide de base triangular. Nós vamos chamar isso de base triangular ou só pirâmide triangular. Temos aqui uma pirâmide quadrangular. Essas pirâmides aqui são as pirâmides, né, que lembram lá as pirâmides do Egito, né? As pirâmides do Egito são de base quadrangular. Temos também aqui um outro poliedro, né, que é uma parte específica. Lembra que uma escadinha, porém a gente não tem um nome específico para ele, tá bom? Vamos dizer aí apenas poliedro. Bem, pessoal, então para os poliedros temos aqui alguns nomes. Esses nomes são muito importantes porque vamos levar aí para frente no curso e vamos estar usando essas nomenclaturas o tempo todo. Precisamos entender o que é uma face, o que é uma aresta e o que é um vértice, tá bom? Não é difícil, vamos lá. Faces são os polígonos que formam a superfície do poliedro, tá bom? Bem, observe que eu tenho aqui algumas faces, né? A gente vai chamar mais tarde essas faces que estão em pé de faces laterais. E temos aqui a face que está aqui, né, na base. Aqui, né? Temos a base aqui inferior e temos aqui uma base superior. Aqui eu tenho um hexágono, aqui eu tenho um hexágono. Então, esses planos aqui, né? Esses pedaços de planos que nós temos aqui, nós vamos chamar de faces, tá? Então, são esses polígonos aí. Lembrando que eles sempre são planos, tá bom? Temos as arestas. As arestas são os lados dos polígonos que constituem as faces do poliedro. Cada aresta é um segmento de reto determinado pela interseção de duas faces. Então, temos aqui, ó, as arestas. As arestas é justamente o encontro de dois planos, de duas faces, tá bom? Então, observa que eu vou ter esse encontro e eu vou formando aí as arestas. Então, se a gente fosse pegar e contar nesse prisma hexagonal quantas arestas tem, nós vamos perceber que temos 6 aqui em cima, temos 6 aqui embaixo e temos ainda 6 que são essas daqui nas laterais, totalizando 18 arestas, tá bom? Bem, além das arestas, temos também o que chamamos de vértices. Vértices é o encontro das arestas, tá? São pontos, são as extremidades dessas arestas, que são esses segmentos de retas, tá bom? Então, cada vértice é a interseção de duas ou mais arestas. Então, observe que aqui nós temos, tá, 12 arestas. Essa figura tem 12 arestas, tem 18. Quer dizer, nós temos 12 vértices, que são os pontinhos, temos 12 arestas, que são os segmentos de retas, tá? E quanto às faces? As faces nós temos 6 nas laterais, uma em cima e uma embaixo, totalizando 8 faces, tá? Fica aí a dica desses nomes, que é muito importante, tá bom? Olha só. E além dos poliedros, temos também o que vamos chamar de corpos redondos, tá? Os corpos redondos, nós vamos fazer um estudo sobre eles também um pouco mais para frente, depois de terminado poliedros aí. E temos alguns específicos que vamos estudar, tá bom? Primeiro temos que entender que os corpos redondos são sólidos geométricos cujas superfícies têm ao menos uma parte que é arredondada, isto é, não plana. Então, essa aí é a definição, tá, de corpos redondos. Então, os corpos redondos que vamos estudar são
cilindro, cone, esfera. Nós vamos falar do tronco do cone também, tá? O tronco do cone. O que é o tronco do cone? É quando eu pego e faço uma secção transversal aqui no cone, tá? E aí eu vou acabar estudando essa parte de baixo aqui, que seria esse pedaço. Observe que quando eu faço uma secção transversal no cone, a parte de cima continua sendo um cone. Claro, um cone menor, tá? Qual que é a característica do cone, né? A característica do cone é justamente esse formato que lembra aí um chapéu de aniversário, tá? A gente observa que ele tem um formato arredondado, tá? E aí tem uma base plana. O cilindro, ele tem também uma face lateral arredondada e a base de cima, né, superior e inferior, plana. Temos o caso específico da esfera, que é justamente uma bola, né? Ela é um caso especial, também vamos fazer o estudo desses corpos redondos, tá? Então a aula de hoje foi para fazer essa apresentação, entender o que são os poliedros, entender o que são os corpos redondos, fazer a associação destes com objetos, tá? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí vamos, né, nas próximas aulas, estudar um pouco mais detalhado cada um desses